Olá, muito boa noite. Eu gostaria de iniciar esse hangout fazendo alguns a respeito do tema. Então, o mistério sobre Jesus Cristo no cristianismo, né? A questão do anticristo e a relação que nós podemos traçar entre a questão de Cristo, o anticristo, no islamismo e no judaísmo. Bem, nós sabemos que tanto o cristianismo como o judaísmo e o islamismo, maiores religiões monoteístas da história da humanidade, e praticamente possuem a sua origem nas religiões abraâmicas, ou seja, a relação de Abraão com Deus, né? E aí nós tivemos então a origem destas três religiões monoteístas que são oriundas das religiões abraâmicas. De tecer alguns comentários, né? Então nós sabemos que Cristo praticamente no cristianismo é o fundador do cristianismo, e através dele, e somente dele, com sua morte na cruz do Calvário, é que Deus decidiu, né, e aceitou um plano único e exclusivo de salvação. Então o homem e a mulher só terão direito à salvação se passarem pelo crivo de Deus, né, que é o plano salvífico, que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, e é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregando na cruz do Calvário, sendo crucificado, morto, no terceiro dia. E depois de 40 dias ressuscitado, né, ele ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Temos de entender que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, foi concebido através da obra do Espírito Santo. Então, eu gostaria de colocar algumas situações que, se nós temos hoje a questão de Cristo, os escatológicos das Escrituras Sagradas nos dão a entender a respeito de um antitipo de Cristo, que seria o anticristo. A Bíblia diz que ele vai querer ser igual a Deus, né? Ele vai querer ser adorado, ele vai ter a sua personificação por 7 anos, ele administrará de uma forma normal, e os últimos 3 anos e meio, completando os 7 anos, obviamente, ele se manifestará na sua natureza e a sua essência satânica, diabólica, praticamente, que é a sua essência. E então, nós observamos que é bastante interessante essa relação de Cristo, do anticristo, no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Aí um diferencial. No islamismo, pelo menos o Alcorão faz citações a respeito da pessoa de Cristo, um profeta. E eles não aceitam a figura de Cristo como sendo Deus, né, a hipóstase, sendo 100% homem, 100% Deus. E uma outra situação também dos muçulmanos, dos islamitas, é que eles não aceitam que Jesus Cristo tenha nascido concebido por Maria através do Espírito Santo. Eles não acreditam no Espírito Santo e também muito menos que se uma mulher não coabitar com outro homem, coabitar com uma mulher, não pode existir a concepção. Então, uma outra situação, né, que praticamente Jesus Cristo na Bíblia, no Alcorão, mas única e simplesmente como um profeta, não como Deus, né? E uma outra negativa, uma outra negação, é que não pode Maria ter concebido através de um espírito. Teria que ter sido através da coabitação com um homem, um ser do sexo masculino. E eles também alegam que o Espírito Santo não existe. Que além, então, deles falarem no Alcorão que
praticamente Jesus não era Deus, não é Deus, nunca foi Deus e nunca será. Descartam a concepção através do Espírito Santo, dizendo que não aceitam a existência do Espírito Santo. E uma mulher não pode conceber se não cruzar, não tiver coabitado com um homem. E um terceiro aspecto do islamismo é que eles dizem que praticamente Deus não tem filho, né? Ele é único, é soberano, né? E eles alegam que Deus não tem filho. Aí chegam a uma conclusão, né, bastante interessante, que eles ainda mencionam a pessoa de Cristo, como eu estou dizendo, enfatizando isso porque eles ainda mencionam, erroneamente, influenciado por talvez pelo próprio Satanás, né, porque o islamismo data ao cristianismo, né, então nós temos aí a questão de Maomé, por volta de praticamente 570 da era cristã, nascido em 570 da era cristã, e falecido por volta de 632 da era cristã. Então, obviamente, então ele nasceu em 570 depois de Cristo e veio a falecer em 632 depois de Cristo. E, obviamente, é interessante a gente observar que, de acordo com isto, uma religião posterior ao cristianismo. Obviamente que deve ter incluído alguns aspectos, né, inclusive até o Torá, o Talmud, né, em relação à religião abraâmica, mas de uma forma difusa, talvez aí influenciado por Satanás, para justamente distorcer ao longo dos anos, né, bem posterior ao surgimento do ministério de Cristo na Terra, e fazer toda essa inversão aí que nós estamos vendo. Agora, partindo para o judaísmo, os judeus são um pouco mais praticamente austeros. Enquanto os árabes, pelo menos, mencionam Jesus como um profeta, embora não aceitem a divindade de Jesus, não aceitem o Espírito Santo, não aceitem a concepção como Jesus sendo filho de Deus, não aceitam Jesus como da humanidade, mas pelo menos mencionam, fazem menção de Jesus como um profeta. E quando eles fazem menção, os árabes muçulmanos dizem Isa al-Masih ibn Maryam, ou seja, Jesus Cristo, filho de Maria. Os árabes cristãos geralmente mencionam Jesus da seguinte forma: Isa al-Masih ibn Allah, Jesus Cristo, né, filho. A diferença é que os muçulmanos dizem Jesus Cristo, filho de Maria, né, humano, um ser humano. E os árabes cristãos, Cristo, filho de Deus. Como os evangélicos, praticamente os protestantes, etc. Agora, os judeus, eles são um pouco mais austeros, né? Eles praticamente, a pessoa de Jesus Cristo, eles negaram, continuam negando e vão negar por o resto de suas vidas, salvo aqueles que aceitarem a Cristo em vida, poderão garantir a sua salvação. Mas eles estão cegos, então eles praticamente não aceitaram, refutaram a Jesus Cristo na sua primeira vinda, né? Não aceitaram. Que apareceu aí foi um revolucionário, um personagem político, mas não mais do que isso. Por quê? Porque os judeus esperavam um libertador que viesse pelo poder, pela força, potência bélica, né, de forma belicosa, e os libertaria da escravidão, do Egito, de todas as outras formas de escravidão. Então, como Jesus veio pelo amor, pela paz,
pela misericórdia, pelo perdão, eles não o aceitaram. Não era esse líder que eles estavam esperando. Agora, onde eu gostaria de chegar a respeito de todo esse mistério? Com tudo isso, com toda essa infiltração diabólica, satânica, em relação à Bíblia, em relação à pessoa de Jesus, do islamismo e do judaísmo, no Alcorão existe a personagem de um tal de Dajjal. Dajjal é praticamente o que eles esperam como se fosse o Messias, né? Que virá com poder, com glória, com força, com uma intelectualidade praticamente indiscutível, né? E também, né, entre os judeus, eles também esperam o verdadeiro Messias. Eles também têm isso em comum, né? E, na realidade, esse Dajjal e esse Messias que os judeus esperam, o Dajjal, dentro do islamismo, né, no Alcorão, e o Messias vindouro, que é como se fosse o verdadeiro Cristo, não o que veio a primeira vez. Então, esse Dajjal do islamismo e esses Messias que os judeus esperam, será praticamente, os dois serão profeticamente aí uma única pessoa, a personificação do anticristo. E a esse, os muçulmanos como os judeus, irão aceitá-lo como o Messias. Uma força diplomática muito grande, um poder econômico muito grande, será um estadista muito grande, um diplomata muito grande, um gênio econômico, financeiro, político, belicoso, né? É terrível. E então eles serão enganados, né? Por este anticristo. E eles o irão aceitar. Então eles o aceitarão, tanto os árabes, muçulmanos, como os judeus. Reza tanto no Alcorão como no Talmud, no Torá, né? O Dajjal do islâmico, do Alcorão, dos islâmicos, e o Messias que aí veio, então, não é o verdadeiro, então eles esperam o verdadeiro Messias. Onde eles irão cair na Arapuca, né? Eles irão cair na ratoeira do anticristo. E o adorarão, né, como sendo o Messias, como sendo o último e maior profeta. Praticamente adorarão o anticristo, como se achando que ele fosse o verdadeiro Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir. Porque tanto os árabes como os judeus realmente não aceitam Jesus. Os árabes ainda mencionam ele no Alcorão, mas como um profeta. Nada de ter nascido com o Espírito Santo, nada de ter filho, o Espírito Santo não existe, não poderia ter se não houver sexo entre um homem e uma mulher, e Deus também não tem filho, Deus é único, né? Não gerou, não foi gerado, não criou. Muito bem. O cristianismo, então, fala da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os muçulmanos, obviamente, são praticamente monoteístas, mas não aceitam a Trindade. Então, eles descartam o Espírito Santo e o Filho. Só aceitam a Deus. O que eles chamam de Allah, né, e o Allahu Akbar. Né? O nome que eles dão, então, a Deus é Allah. Muito bem. E os judeus também, então, não aceitam a Santíssima Trindade também. Eles não aceitam Jesus, obviamente, consequentemente, não iriam aceitar a concepção através do Espírito Santo. E então é bastante interessante essa situação, né? Os muçulmanos na pessoa desse personagem mencionado no Alcorão, Dajjal, né? Que aí está para surgir. Os judeus, os judaizantes, os adeptos do judaísmo, serão traídos. Esses que veio é um falso, estão esperando o verdadeiro. E o verdadeiro que virá aí será o Dajjal,
e o anticristo, né? O anticristo. E ele fala muitos sinais, fala muitas proezas, ele será muito eloquente, muito poder, muita inteligência, um estadista, um diplomata, como eu disse, uma pessoa irreprovável, super inteligente, será praticamente um gênio, né? Dotado, mas será o anticristo influenciado pelo próprio Satanás. E eu gostaria, então, de deixar aqui esta minha elucidação e até um próximo hangout, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Salvação, se passarem pelo crivo de Deus, né, que é o plano salvífico, que já estava no coração de Deus, antes da fundação do mundo, e é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregando na cruz do Calvário, sendo crucificado, morto, no terceiro dia. E depois de 40 dias, praticamente, no cristianismo, é o fundador do cristianismo, e através dele, e somente dele, com sua morte na cruz do Calvário, é que Deus decidiu, né, e aceitou um plano único e exclusivo de salvação. Então, o homem e a mulher só terão direito à sua origem nas religiões abraâmicas, ou seja, a relação de Abraão com Deus, né? E aí nós tivemos, então, a origem destas três religiões monoteístas, que são oriundas das religiões abraâmicas. De tecer alguns comentários, né? Então nós sabemos que Cristo Olá, muito boa noite. Eu gostaria de iniciar esse hangout fazendo alguns a respeito do tema. Então, o mistério sobre Jesus Cristo no cristianismo, né? A questão do anticristo e a relação que nós podemos traçar entre a questão de Cristo, o anticristo, no islamismo e no judaísmo. Bem, nós sabemos que tanto o cristianismo como o judaísmo e o islamismo, maiores religiões monoteístas da história da humanidade, e praticamente possuem a